Neticidade, o canal da gente. Copa Paulista, no Pradão, Independente vence de virada e torcida provoca confusão após o jogo. Agitação no União Barbarense. União demite, contrata e perde. Inter de Limeira vence e Cesola na liderança do grupo. Brasileirão Série C. Mogi goleia e Palmeiras na Série B empata. Na Série A, Corinthians e São Paulo fazem um jogo fraco e empatam em 0-0. Santos perde e invencibilidade para a Ponte Preta. Olá, boa noite, assinante ligado aqui no canal Neticidade, chegando nesta segunda-feira com mais um Lente Esportiva. Silvio Silva hoje não pôde vir, vocês terão que se contentar com a minha apresentação, mas calma, tenho muitos companheiros e companheiras de valor aqui do voluntariado Neticidade. Mais um Lente Esportiva, mais uma segunda-feira, a reunião caipira que você bem conhece e gosta muito de curtir aqui no canal Neticidade, falando do futebol, é claro, regional, nacional, mas sempre do nosso jeito, nosso jeitão bem descontraído, do jeitão dos voluntários do canal Neticidade. Começando a apresentação dos nossos comentaristas de hoje. Hoje não temos convidados externos, mas temos 3 comentaristas e comentaristas de peso. Começando pelo pai da televisão, Rogério Domingues. Seja bem-vindo, Rogério Domingues, a mais este Lente Esportiva. Mas por que pai da televisão, Paulo? Que história é essa? Explica, filé. Dizem que você fez o primeiro Lente Esportiva, né, e passou ao vivo a primeira missa rezada no Brasil. Nem tanto. Mas o filé também gravou a descida do homem à lua lá, aquele primeiro passo, cheguei pra lua. Tava lá, filé com a câmera firme e forte. Né? Mas boa noite, seja bem-vindo ao Lente Esportiva aí. Mais uma segunda-feira ao vivo aí, muita curtição de futebol, muito bom humor. Fique com a gente. Logo ao lado do Rogério Domingues, à sua direita, né? Márcio Teodoro, o moço de Mogi Guaçu. Boa noite, Márcio. Boa noite, Filé. Boa noite, Rogério. Boa noite, Márcio. Eu só não entendi por que o Filé falou que tem comentarista de peso. Mas eu dei uma olhada pro lado aqui, daqui a pouco vocês vão descobrir. Maldoso, mas já começa. Não, maldoso não, foi o Filé que falou que tinha comentarista de peso. Envenenado, hein, Márcio? O cara é amigo meu, mas tudo bem. Apimentada essa linguinha. Na verdade, Márcio, a gente fala em peso da qualidade dos comentários. É por aí. Se você levou pelo lado ele não entende, físico, né? Aí é outro problema. Mas ele é maldoso, é venenoso. Que não deixa o peso de lado, mas vale quanto pesa a cada grama, vale e muito nosso companheiro aqui do canal, Márcio Coelho, também comentarista nesta noite aqui no Lente Esportiva. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigo de casa, os amigos aqui, comentaristas. Amigão, fala. E o cara que gosta de fazer um bullying. Ele vai dar um abraço de urso no você depois, você vai ver. Deixa ele. Hoje vamos falar aqui de futebol, vou falar também resultados da LAF, da rodada do último domingo. Guardem aí, tem bastante informações sobre os clubes da região e também dos clubes aí da primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão. Daqui a pouquinho. E, é claro, a presença feminina, como você está acostumado aqui às segundas-feiras. Hoje, a Tânia Oliveira dando as principais informações, levando também o contato seu, telespectador, conosco, que você vai saber agora pela Tânia, no Boa Noite, como você pode entrar em contato conosco aqui no canal Neticidade e participar do Lente Esportiva. Boa noite, Tânia. Boa noite, Paulo. Boa noite, meninas. Boa noite para você de casa. Já estava com saudades, confesso. Hoje temos até que enfim o baú do Lente, né, gente? No segundo bloco, é claro, com o nosso querido Rogério Domingues. E já comentando para vocês que hoje vai ter Brasil e Uruguai no Maracanã de 1976. Então não perca, é no segundo bloco, até que enfim ele desenterrou o nosso baú do Lente, que estava com saudade, hein, gente? E já aproveitando, né, Paulo Filé, para chamar você de casa. Dura, viu? Tá vendo? Tem que dar dura, senão você não traz, né, Rogério? Depois de lavar muita louça em casa, foi liberar. Então, gente. Eu fui proibido de falar, ela pode falar. Aproveitando para chamar você de casa para participar conosco pelo telefone 3471
8123. Temos também a rede social, Facebook/Lente Esportiva ou Twitter, @Lente Esportiva. E para aquele que ainda gosta de e-mail, também temos o e-mail, alvivo@netservicos.com.br. É só participar conosco hoje e responder a seguinte enquete: qual time da região irá chegar mais longe? Mande essa pergunta pra gente e sem problema nenhum, gente. Cornete nossos comentaristas que estão aqui, ó, pra responder pra vocês. E Com já vocês, que, Filé. sim, já que a dúvida é em cima da Copa Paulista, você vai participar do programa respondendo a nossa enquete, dizendo qual clube da nossa região, né, nas cidades da abrangência aqui do canal Net Cidade, chegará mais longe nesta Copa Paulista. E a gente já vai entrar direto na rodada da Copa Paulista, pegando logo de cara a participação do Rogério Domingues, falando a respeito do jogo do União Agrícola Barbarense contra o São Bento, o jogo que o União perdeu em seus domínios e acabou liberando de vez o técnico, ou o técnico já estava liberado? Como é que é essa história, Rogério? Você que é um especialista em União Agrícola Barbarense. Na verdade, o Jura ele foi demitido na quinta-feira, né? Começou no início da semana com a dispensa do preparador físico do União Barbarense. Depois, na quinta-feira, o Jura já ficou um pouco descontente com isso, né? Começou a questionar por que a comissão técnica começou a ser desfeita junto aos investidores. E na quinta-feira ele foi demitido. Quer dizer, então o Jura acabou sendo desligado na quinta-feira. O União Barbarense foi para o jogo com o técnico interino, com o jogador, o goleiro, não, esqueci o nome dele agora. Gleger. Obrigado por lembrar. Foi interino e o Claudemir Peixoto já, na verdade, já estava em vias de assumir o União Barbarense, né? E o Claudemir assumiu hoje a União, na segunda-feira. Já está trazendo alguns jogadores, como o Lennon, por exemplo, que disputou a Série 2 com o União Barbarense. Então, quer dizer, o começo do União Barbarense está sendo muito difícil, Paulo Filé, porque é um entra e sai de atletas, contrata um, outro sai, outro se desliga. Quer dizer, o Jura também não teve muito tempo de fazer uma equipe, não teve tempo de armar uma equipe coesa para disputar a série da Copa Paulista. Então o União Barbarense está nas últimas colocações do campeonato, vem numa situação difícil, né? De entra e sai de atletas, muda a comissão técnica, o Jura foi embora inteirinho. Nossa. O Claudemir acabou trazendo outro. Então, quer dizer, foi difícil para o jogo com o São Bento, que no aquecimento de goleiros, na verdade, quem estava aquecendo o goleiro do União era o outro goleiro, não era nem o preparador de goleiro, estava sem ninguém. Então, não foi fácil para o União Barbarense no final de semana. Então, a gente espera que a partir dessa segunda, o União comece a estabilizar no campeonato, achar seu caminho, que é esse projeto que o União Barbarense tem de criar uma base para a Série A2 do ano que vem, com alguns jogadores da Copa Paulista. Mas, Filé, nada fácil, viu? Deve aproveitar ali uns 5, 6 do que a gente está vendo aí. A qualidade dos jogadores é preocupante, eles estão devendo muito em campo, preparo físico de ruim, parte técnica também difícil para o União Barbarense. Então o União vem sofrendo aos montes aí com essa situação que ele começou com a Paulista. Com a chegada do Claudemir, ele deve mexer em jogadores também, deve desligar alguns, trazer outros. Então o União Barbarense está em fase de mudança já na segunda-feira. Bom, a gente costuma dizer que a Copa Paulista é uma competição laboratório, né? Uma competição que serve para os clubes do interior estar fazendo uma preparação para o Paulista do ano seguinte. E aí, para o Márcio Teodoro, né, até para ficar mais à vontade do que o próprio Rogério, porque é de Santa Bárbara do Oeste, você acha correto, Márcio, numa Copa, né, que não tem, não vai rebaixar ninguém, por exemplo, né, que também dá apenas um prêmio, que é a participação na Copa do Brasil. Ela serve, sim, então, nessa questão subjetiva da montagem do time, né? Você acha que vale a pena, como o seu Mogi Guaçu, por exemplo, que não entrou, né? Você acha que vale a pena um time entrar com essa estrutura desorganizada, como o Rogério colocou, né? Ou para entrar assim é melhor não entrar? Qual a sua opinião, Márcio? Filé, isso aí já foi até debatido aqui em outros programas, questão do Rio Branco, não vou nem falar do União Barbarense, questão do Rio Branco que não ia entrar, e o pessoal, várias pessoas que estiveram aqui no programa disseram que era problema interno do clube. E o União Barbarense não é nada diferente, o problema é interno, entendeu? Entraram de uma forma desorganizada e fez com que isso aconteceu. Desmanchou a diretoria, contrata, demite, e agora realmente está bagunçado. Agora entrou, agora não tem muito o que fazer. Mas se o presidente do clube já tinha tudo isso em mente, eu não acredito nisso, né? Não era para nem ter entrado, né? Fazer isso aí chama patifaria, né? Até porque você pode antecipadamente, lá para setembro, outubro, começar a montar o time para o ano que vem. Com certeza, né? Com certeza. Mas talvez o União Barbarense tenha a ideia lá que eles têm de planejamento, de realmente preparar
ter uma base para começar A2, porque isso deu certo no acesso para a Série A1 lá no ano passado, esse ano, né? Então, quer dizer, o ano passado, na verdade, foi para a Série A1. Então, eles acreditam, eu conversei com o Dário uma vez, falou, nós vamos entrar na Copa Paulista realmente para pegar essa lição que a gente teve de aprendizado para acesso da Série A1 e realmente montar um time base para a Copa Paulista, para entrar um pouco mais forte na Série A2, um pouco melhor com jogadores já contratados, para ter um começo bom. Então, mas esse começo está sendo muito difícil para o União Barbarense, né? Está sendo difícil demais. É dificuldade com o investidor que sai, investidor que entra, não está só no âmbito de atleta, de comissão técnica, mas também está no âmbito de investidores. Então a situação está se mexendo por todos os lados, viu, Filé? Ô, Rogério, mas eu só completando, hoje eu vi uma pergunta parecidíssima com a que você me fez, né? Depois a gente vai falar disso também. Hoje perguntaram na 105,1, perguntaram a questão do Paulo Tuori. O Paulo Tuori atuou no São Paulo, acho que 4 jogos, se não me falha a memória. E o pessoal já está falando de trocar o Paulo Tuori. É a mesma coisa. Por aí. Não, já está se cogitando, entendeu? Vai lá para a Europa. Só que não é nada difícil fazer apresentar um fiasco. Vai jogar com o Bayern. Então, o pessoal falou, será que se ele for para a Europa só voltar com derrota, que eu não acho nada difícil, será que ele já é demitido? Eu acredito nessa hipótese, sim, entendeu? E a mesma situação... Você acha que pode estar rolando nos bastidores um Muricy ainda aí? Eu acredito que sim. Pode ser? E a mesma situação... O Muricy Tá indo pelas beiradas aí? É uma constante presença... Uma sombra. É quase uma sombra constante no Morumbi. E colocando o Márcio Coelho também na conversa, Márcio, e até numa contramão um pouco dessa organização, né, o Rio Branco parece que encaixou logo de cara, né? E sabendo que você já acompanhou 1 ou 2 jogos do Rio Branco, então... Daí a sua pincelada sobre a montagem do time pelo Júlio César e também a administração, né, do José Franzin e também do Theo Fella, que esteve aqui conosco algumas semanas atrás. Então, estabeleça aí um paralelo entre o desempenho do Rio Branco na Copa Paulista e o desempenho do União Agrícola Barbarense, que, aliás, farão o derby no próximo final de semana. Então, Paulo, acho que ao contrário do União, o Rio Branco também teve um tempo curto de preparação, até porque estava a decisão se ia participar ou não. Mas mesmo assim, acho que conseguiu iniciar melhor a competição. Acho que montou um elenco com um pouco mais de qualidade do que até o próprio União. É que, na verdade, o Rio Branco tem bem mais condição financeira. Sem dúvidas. Parte financeira. A parte financeira está falando muito forte. E começou bem a competição. União vem sofrendo derrotas, até mesmo perder em casa agora essa última rodada. Mas agora com essa renovação dentro do União Barbarense, até pode ser que venha a melhorar um pouco mais aí, quem sabe o time na competição. Até que tem o derby agora. E como se fala, derby não tem nada a ver, porque o Rio Branco começou melhor e o União tá pior. Derby agora no campo que vai ser decidido. Uma das falhas que eu vejo dos investidores no Barbarense é que deveriam continuar com o Claudemir Peixoto. Claudemir Peixoto que veio está parecendo um talismã do clube, porque ele veio na Série A1, no finalzinho da Série A1, tentando fazer alguma coisa. Claro, não dava mais, mas... volta do Claudemir agora. E volta o Claudemir agora. Então, quer dizer, o União Barbarense devia realmente dar continuidade ao trabalho do Claudemir Peixoto quando terminou a Série A1, segurasse o Claudemir, talvez por não saber que campeonato ia disputar, talvez até por esse fato o Claudemir não ficou, porque não sabia o que fazer, se é Copa Paulista ou entrar com os júniores, porque o clube tem que disputar algum campeonato. Sim, né? Sim, tem que... Nesse segundo semestre. Pelo menos uma base. A São Paulista exige. Então, talvez por esse fato, o Claudemir acabou tomando outros rumos, né? Ele precisa cuidar da vida. Mas eu acho que um dos pontos que pecou no Barbarense, o pessoal da diretoria, foi realmente, talvez, chamar o Claudemir desde o início para montar o clube. Você é parente do Claudemir Peixoto? Não, pelo desempenho que eu acompanhei. Não tem nada a ver. Só perguntei se você é parente, é só falar que não. Mas voltando... Porque eu sou um belo de um puxa-saco. Porque não é o primeiro programa que você fala bem desse cara aí. Não é que você não acompanha. Eu quero conhecer esse Claudemir Peixoto. Você tá com dor de cotovelo porque o seu time não joga nada lá? Mas cá entre nós. Todo programa ele fala bem desse Claudemir Peixoto. Chamando para 18, como diria Luiz Henrique aqui, ó. A gente indo um pouquinho mais para o interior,
né, parando ali na cidade de Limeira. A Inter de Limeira vai muito bem, obrigado, venceu o jogo e assumiu a ponta da tabela. Quer dizer, isso para a Inter, para o time do Catanossi é um bom início, né? A Inter que começou o Paulista desse ano meio cambaleando, acabou participando do quadrangular que daria direito ao acesso, não conseguiu acesso, mas mesmo assim parece que reserva alguma coisa. Bateu na trave. Agora, por sua vez, e aí eu já vou pegar a opinião da minha bancada, agora eu vou começar de lá para cá, no Márcio Coelho, né? O 15 foi a Limeira, começou vencendo o jogo, tomou a virada. E não bastasse a falta de futebol dentro do campo, para minha tristeza, o meu 15, né? A torcida invadiu os vestiários, invadiu, aliás, o alojamento da equipe da Independente de Limeira. Parece que agrediram uma funcionária, uma merendeira. Para quem não sabe, né, as merendeiras, e para quem conhece vai concordar comigo, as merendeiras nos clubes de futebol, as copeiras, as cozinheiras, elas são praticamente mãe dos garotos, porque a grande maioria está fora de casa, né? Então, vendo aquela pessoa... Então, imagina você invadir, né, um alojamento e bater exatamente na mãe de toda aquela garotada. Faz, né? Não se faz. Né? Então, torcida que ainda não sei se está identificada ou não, eu obtive a informação de fonte super fidedigna, eu liguei para Piracicaba, porque eu não queria participar do programa sem ter a exata certeza do que eu estou falando. Realmente, a torcida do 15 praticou atos de vandalismo no Pradão, na partida em que o Independente venceu e bem ao 15 de Piracicaba por 2-1. Márcio Coelho, precisa tudo isso para disputar uma Copa Paulista? Com certeza não, né, Paulo? Acho que é uma atitude lamentável da torcida do 15. O 15 vem fazendo um grande campeonato, né? Perdeu fora de casa, perdeu para o Independente, que realmente jogou bem e mereceu a vitória. Então acho que era desnecessário a torcida invadir alojamento ou partir para agressão. Acho que isso mancha muito o futebol. E cada vez mais o Brasil está mostrando que não está preparado, talvez, para receber essa Copa do Mundo, porque com atitudes assim, vai ficar. Isso aí com certeza vai repercutir mundialmente, mesmo que seja aqui no interior, mas você vai. Hoje nas redes sociais isso se prolonga muito. Então é lamentável, não precisava disso. Acho que o 15 tem um time para chegar à frente, eu acho, até dos outros clubes. Eu acho que o 15 é um time mais bem montado, até porque manteve praticamente a base do Campeonato Paulista e já vem com uma sequência boa. Então acho que não precisava disso, é lamentável mesmo, Paulo. Márcio, eu vou pegar a opinião dos três porque o assunto é polêmico e eu acho que vale a pena. Não é polêmico e não é brincadeira, né? Queria, de repente, se alguém do policiamento estiver assistindo, quiser vir comparecer aqui segunda-feira que vem para dar uma explicação, porque cadê o policiamento desse estado? Entendeu? Lamentável, isso aí não existe. Não existe. Bater na senhorinha que está lá trabalhando, como você mesmo disse, os jogadores têm elas como mãe, como até mesmo avó, tem idade para ser avó dos jogadores. Sim. Agora, isso é vandalismo, entendeu? Isso é vandalismo, tem que identificar realmente os torcedores e penalizá-los da forma mais drástica possível, prisão, detenção, porque isso é vandalismo, isso é coisa de bandido, isso aí não se faz. Para o Rogério, aprimorando a pergunta, essas sugestões do Márcio, né, de realmente punir as pessoas que fazem esse tipo de ato. Você acha que nós vamos chegar nesse ponto, Rogério? Nós vamos conseguir ser justos a ponto de punir pessoas que cometem esse tipo de vandalismo? Tem que apurar realmente o que aconteceu e a Federação Paulista tomar alguma atitude diante disso. Eu acho que não pode ficar de graça, ficar barato o que aconteceu. E eu acredito, Paulo Fleck, que o 15 de Piracicaba, o time acaba pagando o preço. Paga, claro. Acaba pagando o preço. A camisa que estava lá era do 15. Acaba pagando o preço. Então, perder mando de jogo, será que vai acontecer com o 15 de Piracicaba nesse campeonato? Enfim. Mas a Federação Paulista tem sim que tomar alguma atitude, levantar o que aconteceu, né? Pegar os boletins de ocorrências aí da polícia, da arbitragem, pegar todas as informações possíveis e aplicar. Aplicar a regra e realmente... Quem é o autor desses vandalismos, que a gente sempre abomina, a gente sempre comenta isso, né? Nada de violência, não cabe, não precisa, se perder, perde lá no jogo, vai embora para casa, fique bravo com o teu time, mas com o adversário, ele ganha o jogo. Então, de novo eu repito, cabe sim a federação levantar e punir, né, os autores. E o 15, que acabou perdendo no campo, na bola, vai também, acho que acredito que vai acabar pagando alguma coisa sobre isso. E como aqui no canal a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, Silvio Silva esteve lá,
vai mostrar os melhores momentos desse jogo para você e logo depois dos melhores momentos do jogo, os piores momentos do jogo, né? O vandalismo provocado pela torcida do 15. Põe na tela. Sobrou ali para o Bruno, ainda ele, tocou um pouco mais atrás. Adilson Goiano, ele pode bater de longe, olha o que ele faz, bateu, sai Geilson, queimando roupa, escanteio que favorece o 15 de Piracicaba. E o Cafu vai levando, vai indo, vem 3 a marcação. Acabou ficando difícil, Rafael Magalhães, ainda ele, pode cruzar, é o que ele faz. Chegou bem de cabeça! Gol! Do 15 de Piracicaba! É autorizado, Ronei jogou a bola dentro da área. Gaúcho de cabeça! Gol! Do Independente! Gaúcho número 4! Toque curto, ali com Vinícius. Ele tocou direto ali pro Cleiton, pegou de primeira e para sorte do goleiro Geilson, a bola passou ali à sua esquerda. Bruno, de cabeça lá tirou Adilson Goiano. Aí o Bruno de cabeça foi puxado e aí o juizão marca pênalti a favor do 15 de Piracicaba. É autorizado Rafael, chegou, bateu, defende Geilson! Defendeu o goleiro do Galo! Se torna herói aqui no Pradão! Geilson! Moisés passou, pediu, recebeu. Jogou lá dentro, chegou batendo! Gol! Do Independente! Tom, camisa número 11! É o gol da virada do Galo aqui em Limeira! Léo Souza chegou batendo, tira a tinta da trave, Léo Souza. Chega com perigo a equipe do Independente, quase chega ao terceiro gol. Quando apita, senhor Douglas Perrone, fim de jogo aqui na cidade de Limeira e o Galo vence a primeira, 2 para o Galo, 1 para o 15. Net Cidade, o canal da gente. Muito bem, estou aqui com o técnico Álvaro Gaia. Gaia, gostaria que você falasse um pouquinho o resumo do jogo aí. Um primeiro tempo truncado, vocês acabaram, o Gaúcho, num toque de cabeça, acabou empatando o jogo, mas no segundo tempo suas mudanças surtiu efeito e conseguiu aí a vitória sobre o 15 de Piracicaba. Não, realmente, Silvio, primeiramente, boa noite a vocês da NET, da TV NET. E realmente eu acho que o mais importante, determinante, independente das mudanças e tudo, foi a determinação dos atletas. E estamos se ajustando ainda para dar o equilíbrio necessário para a equipe, para dar sequência no campeonato. É um início de Copa Paulista ainda, a gente está ciente disso, mas muitas mudanças vêm ocorrendo no Independente, da primeira rodada até agora, Gaia? Houveram várias mudanças, foi a primeira Copa Paulista que eu disputo. E vou dizer para você que é muito melhor disputar uma 3 do que a Copa Paulista. Nós pegamos Comercial, pegamos Ferroviária, pegamos o próprio 15, são equipes de A1, A2, e que já vem com uma estrutura totalmente diferente da gente. Então, quer dizer, nós temos que guerrear praticamente. Isso aí, os torcedores não enxergam, não veem, e realmente é complicado. E você dá um equilíbrio num campeonato da 3 é uma coisa, você dá equilíbrio e uma mudança da forma que foi radical dentro de um plantel, e que apesar de ser bons jogadores no papel, demora um certo tempo.
Muito bem, amigos do canal Net Cidade, você acompanhou aí a vitória do Independente sobre o 15 de Piracicaba pelo placar 2-1, mas não parou por aí, né? Você viu um pouco da confusão generalizada que aconteceu aí no segundo tempo, e aí nós vamos mostrando para você, olha a situação que o 15 de Piracicaba fez aqui na cidade de Limeira. Eles destruíram as portas aqui da casa do atleta, aqui no estádio Agostinho Prada. Você vai vendo aí o estrago que realmente foi feito aqui na cidade de Limeira. Aqui, Rafa, por favor, o pessoal realmente veio aqui, nós podemos dizer até que são vândalos, né? Os caras vieram aqui, derrubaram a porta, além disso, agrediram alguns funcionários aqui na cidade de Limeira, inclusive agrediram uma cozinheira, né? Uma mulher que foi agredida aqui também na cidade de Limeira, e aí, lamentável essa situação que o 15 de Piracicaba acabou fazendo aqui na cidade de Limeira. E aí você vai acompanhando mais imagens da destruição, vandalismo que alguns torcedores do 15 Piracicaba fez aqui na cidade de Limeira. Eu estou aqui com o Luciano. O Luciano foi um dos agredidos pela torcida do 15. Luciano, conta um pouquinho pra gente o que aconteceu aqui no Pradão, esse tumulto, esse vandalismo que a torcida do 15 fez com vocês. A informação que chegou pra gente lá no banco, no vestiário, que estavam invadindo o alojamento. E a cozinheira fica sozinha lá. Aí eu subi, mais 4 meninos, mais 3 meninos, e fomos lá ver se realmente estava acontecendo. Quando chegamos lá, eles estavam tacando pedra no ônibus do Independente, do lado de fora do estádio, de dentro do estádio para fora. E eu fui chamar uma pessoa para tirar o ônibus. Saí o portão para fora ali, na rua, onde estava estacionado o ônibus. Eles pularam a grade da arquibancada para dentro do alojamento, saíram pelo mesmo portão, acabaram pegando eu, o filho do gerente de futebol nosso, do Marcos Bruno, e o filho do técnico Álvaro Gaia. E o pessoal chegou a danificar ônibus, carros? Quebraram o ônibus, cortaram um pneu do ônibus, foram para cima da tia com voadora, com pontapé. A tia que você menciona é a cozinheira do clube? A cozinheira, que a gente eu chamo ela carinhosamente de tia, que ela está com a gente todos os dias aí com os meninos. Então tem essa intimidade de chamar ela de tia. Todo mundo ficou preocupado com ela, ela estava apavorada. E a gente foi pedir para eles não mexer com ela, não tem nada a ver com futebol. Aliás, esse tipo de atitude da torcida organizada do 15 de Piracicaba, ela não tem palavra para falar a respeito disso. Futebol não é isso. Vandalismo. Isso aí é vandalismo. Isso aí são a maioria menores de idade, aparentemente todos sob efeito de uso de entorpecentes. Já vêm, os menores, acho que já vêm para fazer o vandalismo. Acho que para a nossa lei, como ela é tão boa, ela pune o menor. Então o menor vem, acho que eles pagam para esses menores virem, justamente se caso acontecer um entreveiro, quem vai assumir a responsabilidade dos danos, ou de um possível homicídio, de uma lesão corporal, uma briga, qualquer coisa. E o policiamento não chegou a tempo? O policiamento chegou alguns segundos depois que eu já tinha sido agredido. Eu tentei proteger o filho do Gaia, do técnico, que é uma rua sem saída, e ele correu justamente para o lado sem saída. Quando eu vi, tinha mais de 40 torcedores agredindo. Eu entrei para dentro na base de tapas, pontapé, correndo para dentro do lugar. Ou seja, se a polícia não chega a tempo, poderia ter acontecido algo pior. Inclusive, um dos torcedores sacou uma arma de fogo. Você tá dizendo que tinha torcedores armados aqui no estádio do Pradão? Armado. Uma arma de fogo, provavelmente um 38 cromado, que não só eu vi, como os outros 2 meninos viu, e a cozinheira correu para dentro, a hora que viu o cara sacando o revólver, desesperado. Aí uma denúncia grave que a gente vai recebendo aqui do torcedor. Torcedor não, você faz parte da comissão, né? Sou assessor da comissão técnica. Assessor da comissão técnica, onde ele disse que uma pessoa estava armada. E aí a gente entra naquela situação. Se são revistados os torcedores, muito grave essa denúncia está fazendo. E pelo visto agora que a PM estava retirando eles do estádio, foi reconhecido, indicado quem era que estava armado, e ele saiu justamente com as faixas e com os bandeirões. E para que você e seu filho não fiquem, inclusive o Clube do Galo não fique no prejuízo, vocês vão acionar o 15, porque tem a responsabilidade com seus torcedores, né? Com certeza. Eu acho que eles têm que ver melhor, rever, porque às vezes nem tudo que reluz é ouro, né? Então às vezes um torcedor pode acabar estragando um trabalho deles aí, que estão é um clube tradicional dentro do futebol paulista, um clube que todos nós sonhamos, nós que estamos aí no A3 sonham em trabalhar. Você espera alguma punição para o 15? Olha, eu, graças a Deus,
A gente tem bons contatos com todos. O que a gente quer é não sofrer danos. Eu quero ser ressarcido daquilo que foi acontecido. Em relação à punição, cabe à federação, cabe à polícia. Não sou eu que vou julgar isso aí. Então, eu quero ser ressarcido dos danos que foram acontecidos. Tá, então, a prova de que a gente não exagerou, né? As imagens acho que falam mais alto, realmente a gente não concorda com coisas desse tipo, a gente não aprova em hipótese alguma, seja no calor da torcida, seja no que for, só uma pequena correçãozinha de fala do companheiro Silvio do Net Cidade, né, do voluntário Silvio Silva. Não foi o time do 15, é verdade, foi a torcida, ou pelo menos uma torcida, ou parte de uma torcida do 15. A gente não pode generalizar, até porque o 15 tem uma história também centenária e tem bons comportamentos nessa história, né? Não é um fato desse que vai aí denegrir toda uma história. Mas a Tânia Oliveira tem participação dos telespectadores. Aliás, o assunto, enquanto rolava aqui o VT, o assunto borbulhando aqui no telefone e também no Facebook. Você, Tânia? É lamentável o que aconteceu. O nosso querido Silvio fala o seguinte aqui. Ele fala que a torcida do 15, ele impediu, no caso, as gravações que teve da briga, enfim, lá no estádio. E também foi pedido para desligar as câmeras. Só foi desligado realmente porque os policiais realmente pediram, então realmente não tivemos como gravar também. Né? E temos aqui uma participação também do Francisco Fabiano. Ele deseja boa noite a todos. Ele fala o seguinte, que vale ressaltar que não são os torcedores de que fizeram tudo isso, e sim bandidos. Inclusive, eu estava comentando com o próprio Márcio Coelho no fim de semana o clima de paz entre os torcedores no Amador. Uma pena mesmo o que aconteceu com outras categorias de futebol. Então, um abraço para o Silvio Silva e também para o nosso querido Francisco Fabiano. Essas são informações agora referente ao 15, depois voltamos com outras participações. Legal, e para a gente fechar, né, a gente vai chamar a nossa bancada de comentaristas novamente, especificamente sobre o assunto, começando aqui pelo Rogério Domingues. O que a gente ouviu agora há pouco do assessor de imprensa, algo assim, não me lembro o nome dele, do Independente, o que ele falou realmente foi uma denúncia grave e que, por sorte, por Deus, quis que não acontecesse uma situação pior, porque você pegar um jovem embriagado, drogado e com um revólver na cintura, fica facinho para fazer uma besteira das grandes, né? Sem dúvida. E também vai um recado para a torcida do Independente Limeira que o Independente vai lá para o campo do 15. Não precisa devolver com a mesma moeda. Claro. Não precisa. Não vão partir para a violência. Muita maturidade, muita sabedoria nessa hora. Vá como torcedor, mas não vá como bandido, como teve esse comportamento que a gente viu de alguns. A gente não pode generalizar que a torcida inteira do 15. Realmente a gente não sabe quem é, mas são pessoas que realmente que não... a organizada é obrigada a ter algumas regras, estatutos, algumas coisas, e é muito monitoradas as organizadas pelos juízes, pelo poder público, né? Então, as organizadas, se tiver algum integrante organizado, que tome cuidado, porque vai ficar feio, vai ficar pesado o 15 de Piracicaba, e com certeza o Independente deve mandar algum boletim lá de cobrança pro time do 15 de Piracicaba, porque o estrago foi feio, coisa de selvageria, coisa de bandido realmente. E nesse detalhe do Rogério é verdade, havendo a identificação de qual torcida, de qual facção organizada isso aí, com certeza, para a torcida como um todo, para a coletividade, alguma punição deve sobrar também. Márcio Teodoro, sobre o assunto. Ô, Filé, eu particularmente, saí de casa, venho aqui para falar sobre futebol, que é o que todo mundo está aí na tela aí nos assistindo, esperando a gente falar sobre futebol. Eu prefiro nem comentar sobre essa violência, porque eu acho que isso aí cabe agora à polícia, aos dirigentes do Independente, que tem as filmagens, identificar esses bandidos e punir o 15 de Piracicaba, sim. O Corinthians foi punido pelo que aconteceu lá na Bolívia. Sim. Eu acho que o 15 de Piracicaba... mas o 15 tem uma bela história. Eu sei, o Corinthians também tem, foi punido e tem que punir, sim. Tá, tem que punir o 15 de Piracicaba, tem que prender esses bandidos. Se for menor de idade, vai para a Fundação Casa, tem que dar um jeito nisso aí. Isso aí não pode acontecer no futebol do interior. E é lamentável, porque a gente para até de falar de futebol para falar disso. Então eu não aceito isso, prefiro não estender esse assunto. E vamos falar do jogo. O jogo, até mesmo o comentou, né? Um time da Série A3, que é o Independente, apresentou um ótimo futebol e ganhou de um time da elite do futebol, que é o 15 de Piracicaba. Isso demonstra
tamanha igualdade que hoje os clubes, não só os clubes paulistas, mas os clubes brasileiros têm. Aconteceu isso no Campeonato Brasileiro, que depois nós vamos falar. O Náutico era o lanterna, ganhou do líder, que é o Internacional. Então são 20 times, um em cada ponta, e um ganha de 3-0. O que está no Z4 lá ganha de 3-0 do líder. E aconteceu a mesma coisa, o time da A3 ganha do time da A1 do Campeonato Paulista, na Copa agora da Copa Paulista. Então eu prefiro falar bastante sobre futebol, acho que todo mundo aqui veio para falar de futebol, não tem que dar ênfase nenhuma para esse tipo de reportagem aí, de vandalismo, acho que isso aí tem que ser censurado, sinceramente. Só para ressaltar rapidinho que você está falando referente à identificação, se eu vou falar o seguinte, que alguns torcedores foram realmente identificados, era uma maioria de menor, então foi encaminhado para o primeiro DP e depois vai ser verificado isso também. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, de repente, para quebrar o gelo. O Silvio apanhou, por isso que ele não veio aqui hoje? A gente não queria confessar, mas acho que ele está de rolho hoje na casa dele, está até no sofá assistindo a gente nessa hora. Mas beleza. É brincadeira, galera, o Silvio está bem, foi só um compromisso. E para o Márcio Coelho fechar esse ciclo de conversa sobre esse assunto desagradável, né, eu até pediria para o Márcio, que tem acompanhado bastante a Liga Americanense de Futebol, né, que traçasse um paralelo como o Francisco Fabiano o fez. Né, o futebol amador parece que está dando lições, né, para o futebol profissional. É isso aí, Márcio Coelho? Realmente, Paulo, a gente esteve lá no último domingo do Campo de São Vitor e estava lotado, cara. Muitas famílias lá acompanhando o jogo. Clima de amizade entre os dois times, até fora de campo, entre a torcida, todo mundo junto. Festejando, era bonito de ver. Até comentei com ele a respeito disso. Eu falei, se no futebol mesmo aí, de primeira divisão, fossem as torcidas desse jeito também, como seria bom, né? E a gente acaba aí abordando um assunto desse no acontecimento no jogo do Independente contra o 15. E é lamentável, realmente, como o Márcio falou, não tem que ficar dando ênfase nenhuma aí nesse assunto, porque agora cabe às autoridades. Mas que é uma coisa horrível de você estar assistindo, você ver uma torcida fazer isso, e ainda mais molecada ainda, né? E aí já vem 16 anos, 15 anos aí. Sob o escudo da menoridade, né? Ainda mais armados, né? Então, eu acho que tem que ter um rigor para entrar no estádio, tem que revistar assim, porque senão vai acabar tendo muita tragédia ainda no futebol. Tranquilo. E só para fechar o assunto, a Tânia deve ter mais participações sobre o episódio e a Copa Paulista como um todo. Tânia Oliveira. Então, vou quebrar o gelo, né? Parar de falar de violência, que não é legal no futebol. Vou falar um pouquinho referente à enquete de hoje. O Zicão aqui de Santa Bárbara do Oeste, ele fala o seguinte: quero dar o parabéns a toda a equipe. E ele fala que talvez, quem sabe, o Rio Branco chegue também a ganhar o campeonato aí paulista. O Ginauro, também de Santa Bárbara do Oeste, também dá votos ao Rio Branco. E vamos falar também da participação de novo do Silvio Silva. Ele fala o seguinte: apanhou. Estou assistindo todos vocês e deixo um abraço para os grandes amigos do Filé, parabenizar pelo programa. Grande abraço. Bem aí. E acho que a Inter, ele acha, né? Eu não. Ele acha que a Inter de Limeira chegará mais longe. Ele acredita, e no mínimo, pelo menos nas oitavas de finais. Um beijo a todos e bom programa para nós. Grande Silvio, outro abraço. Obrigado aí pela participação. Abraço, não, ele mandou um beijo. Então, outro beijo, não tem problema. Agora a coisa está bem liberada. Mas vamos voltar aqui para o futebol, e a gente chama lá na nossa unidade de imóvel, lá na UEM, as tabelas e a classificação da Copa Paulista para você conferir tudo no GC lá do Micael. Vamos lá, então. Na tela, aí o que nós temos na primeira chamada? Enter. Aí, quarta rodada, que foi a última. Red Bull perdeu em casa para o Ituano por 1-0. Paulista e Grêmio Osasco empataram em 1-. Comercial venceu em Ribeirão Preto São Carlos por 3-1. O Independente, esse jogo que a gente falou exaustivamente agora, venceu por 2-1 o 15 de Piracicaba. A Ferroviária e a Internacional de Limeira empataram em 1-. E o União Agrícola Barbarense, jogo que o Rogério comentou, perdeu em casa para o São Bento de Sorocaba, que está com uma equipe muito bem montada, por 2-1. E aí nós temos os próximos confrontos, também pela Copa Paulista, Mica. Tem na sequência, Inter. É assim que a gente faz. O Rogério falou, Enter, deu certo. Olha lá, deu certo. Então, ele deu essa, viu, de novo? Comercial e Ferroviária jogam dia 30, portanto, na quarta-feira, na terça-feira, amanhã,
às 20 horas. Na quarta-feira jogam às 15 horas o Ituano e o Rio Branco lá na cidade de Americana, lá na cidade de Itu, desculpem. Dia 31 também às 19 horas São Carlos e Independente se enfrentam em São Carlos. O 15 recebe na quarta-feira às 20 horas o Sertãozinho lá no Barão de Serra Negra. Em Sorocaba, no SIC Sorocabano, às 20 horas, no dia 31 também quarta-feira, o São Bento enfrenta o Red Bull Brasil. E na mesma quarta-feira, o União Agrícola Barbarense enfrenta o Paulista de Jundiaí, aqui no Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em seus próprios domínios. O União Agrícola Barbarense que tenta ganhar um gás para que no final de semana possa vir com um espírito legal aí para o derby. A primeira é aqui, Rogério, a segunda é lá. Então a tabela prevê o primeiro jogo aqui no Décio Vita, nesse final de semana, e o jogo seguinte, ou seja, o último jogo do segundo turno dessa primeira fase será lá no Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Temos mais participações, Tânia? Temos o Silvio Silva, que não deixa de participar conosco aqui. Ele fala o seguinte... quer apresentar o programa. Fala com ele, cara. Ele quer apresentar todo lugar, Ô, Silvio, vai lavar a louça, Silvio. Para de encher o segue, saco. Bicho, desliga aí, vai lavar a louça, Paraíba. Para de encher, vai lavar a louça. Você apanhou lá, tô sabendo, hein? Todo mundo apanhou lá, hein? Já que eu ligo pra você. Todo mundo só pra fazer a participação dele aqui, então, ele diz o seguinte, gente. Beijo é pra mim, deixa o Bruno saber disso, tá? E o abraço é para nossos colegas aqui, Paulo Filé e comentaristas, com certeza. Tá certo. Então tá bom. Bom, falando também um pouco sobre Campeonato Brasileiro Série C e Série B, nós temos na Série B o Palmeiras, do nosso diretor Fernando Furlanetti, empatando com o Guaratinguetá, depois de uma enxurrada de gols perdidos. Acompanhou esse jogo, Não Rogério? acompanhei, Filé. O Valdívia, para variar, fazendo aquelas 1001 firulas, e o Palmeiras perdeu todos aqueles gols que fizeram falta no final, e aí a gente tem os gols já colocados gentilmente aí pelo Mica. O Palmeiras. O Palmeiras? O Palmeiras teve um jogador expulso, né? O jogador expulso? Aí o primeiro gol, o Valdívia dá uma triscadinha, e a conclusão do Leandro que tem se destacado aí na Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí o Guaratinguetá, né, fazendo o gol de empate. Guaratinguetá, que também já foi Americana um dia, né? Pois é, bom público, hein, Filé? Bom público, olha aí, ó. Diziam que levaram o Guaratinguetá de volta para o Vale do Paraíba, ou levaram o Americana de volta para o Vale do Paraíba, iria desestimular um pouco a presença de público. Pelo contrário, a torcida de Guaratinguetá abraçou de volta realmente acolheu o clube, né, Rogério? É legal isso, Rogério, esse vai e vem. Não, eu não concordo com esse vai e vem. Eu achei uma tremenda, desculpa usar o termo, mas uma tremenda bobeira, né? Podia falar outra coisa, mas não pode. Uma tremenda bobeira o time lá de Guaratinguetá trazer para cá a Vila Americana por questões financeiras. Então agora voltou lá e a torcida realmente abraçou o time, porque ele tem raiz lá, né? Na verdade, sim, é de lá. Sim, a verdade é essa. Então o time realmente despertou a torcida que estava lá esperando o time. Então aí sucesso para o Guará. Tá certo. E também nós temos ainda na Série B, né, o Mojimirim goleou e... Série C, né? Aliás, na Série C o Mojimirim goleou e destacou-se, né, Márcio? Goleou o craque, né? O Santos não conseguiu golear. O Santos tem 2x0. O Santos num sufoco danado para ganhar 2x0, o Mojimirim foi lá e meteu 4x0 no craque. Craque do Goiás. Você acompanha o Mojimirim assim mesmo? Não, eu assisto alguns jogos, sim. Eu assisto alguns jogos. Esse jogo eu vi... Não, eu assisti o Palmeiras e o Guará e eu assisti. Como é que tá o padrão do time do... Não, o Mogi tá bem na classificação, né? Mogi tá bem na classificação. Tá entre os 4, se eu não me engano. Entendeu? Mogi é um fortíssimo candidato a subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Cavalcante tá firme lá. A Série B que eu falo é essa que o São Paulo vai disputar o ano que vem. Entendeu? É só avacalhar. O Cavalcante tá firme lá? Tá firme. Tá tranquilo? E o Mogi tem todos os seus méritos, né? O técnico tem todos os seus méritos, porque o Mogi é um time inteirinho novo, né? Certo. Tem bastante jogador aqui do camisa Rio Claro. Dois ali. Ficou com um jogador lateral esquerdo, O resto trocou todo mundo. Do time que encostou nas finais do Paulista, praticamente foi embora. João Paulo, né? Uma troca geral. Bom, a gente debatendo Copa Paulista, Campeonato Brasileiro Série C e Série B, ainda temos Série A para conversarmos aqui com nossos comentaristas, né? E a Tânia pode colocar mais algum lembrete para que o telespectador participe através dos nossos meios de comunicação, respondendo a nossa enquete de hoje.
Com certeza, gente. Estou com saudade dessas participações. Quero que vocês bombardeiem aqui nossos comentaristas e também apresentadores, por que não? Fale conosco pelo telefone 3471 8123. Assopraram aqui pra mim, gente. Não queria falar, mas o Rafael. Concentraram a Toninha aí. Ela travou. Então vamos lá, 3471-8123. Também temos o Facebook, Facebook/Lente Esportiva. Temos o Twitter, @Lente Esportiva, ou também o e-mail, alvivo@netservicos.com.br. Pra quem não sabe, gente, quem assoprou, mostra aí pra mim, Fernando, por favor, ó, o Rafael assoprou pra mim o telefone, tá, gente? Esse aqui, ó, que me salvou. Mostra, Fernando, por favor, o câmera, Rafael. Ó, tá aí, ó. Ele que me salvou aqui, falando pra mim quem que é o telefone, né, gente? Que não fica aí gaguejando. Então participe conosco. E agora, Paulo, fala aí o que a gente vai fazer. A gente vai primeiro pegar dos nossos comentaristas a opinião de cada um acerca da enquete, né, da Copa Paulista, começando lá pelo Márcio Coelho, que foi quem falou menos até agora, né? E aí passando pelo Márcio Teodoro de centroavante. Aqui lá do programa. A verdade é que os dois... Você só risca o fósforo pro Márcio, o bicho já incendeia. O Rogério Domingos e o Márcio quebram o programa todo e o Márcio Coelho fica só batendo pau. Mas vamos lá, Márcio Coelho, dá a tua opinião aí, quem vai mais longe na Copa Paulista 2013 aqui da nossa região. Olha, filé, eu acho que o Rio Branco e o 15 de Piracicaba são acho que os dois times que têm mais chance de ir mais longe na competição. Acho que esses dois times estão mais preparados aí, o 15, tanto pelo elenco, e o Rio Branco pelo que vem apresentando também. Então eu acredito muito que esses dois times possam chegar aí à frente até, quem sabe, uma final entre os dois. Não sei se seria possível, mas quem sabe. Seria um jogo legal, dos dois alvinegros comemorando o centenário esse ano e brigando por uma vaga na Copa do Brasil. Lembrando, né, uma vaga para a Copa do Brasil para os 27 participantes. Márcio Teodoro, quem chega mais longe? Eu falei que eu não ia falar mais disso, mas eu vou ter que falar. O Rafael, que é o câmera que acabaram de mostrar aí, ele confessou que o Silvio tomou um tapa na orelha. Ô Silvio, você tá assistindo a gente? Você der do cara ao vivo, meu. Tomou um supetão, né? Por isso que você não apareceu aqui hoje. Mas eu não vou falar mais disso, não. Ô, Filé, eu resisto. Eu não aguento. Eu tinha que falar. Eu não guardo segredo nem meu, Rafael. Você acha que é verdade? O Silvio tá aqui, imagina quando não tá aí. O Rafael falou que o Silvio deu uma de machão, entrou na frente dele, o cara falou, é você mesmo, Paraibinha. Paraibinha. Encheu a cabeça mais grande que já é, você imagine. Por isso que você não apareceu aqui hoje, né? Mas beleza. E aqui eu já vi que não pode faltar também. Né? Eu disse no outro programa aqui que essa Copa Paulista tá aqui na região, entre os 5 times da região. Eu vou ficar com o Inter de Limeira. Dá uma moral pro Silvio, já que ele não pôde, porque ele apoiou, não pôde vir aqui hoje. Mas eu tô junto com o Silvio, eu vou ficar com o Inter. Legal, então a Inter chega mais longe, Rogério. A gente ainda tá nós estamos na, se não me engano, quarta ou quinta rodada. É cedo. É cedo um pouquinho, mas já começa a despontar aqueles times que estão mais organizados. Você começa a perceber isso, né? Mas não diferente do que o Celim Guarudo falou aqui, os times da região eles são candidatos a uma boa performance no campeonato, como Rio Branco, 15 Piracicaba, Independente, Inter. Quem sabe aí o União Barbarense renasce das cinzas aí e dá a volta por cima, né? Mas é um pouco cedo aí. É um pouco cedo ainda, então... E eu, particularmente, tem pouca gente apostando no Red Bull. Mas o time que veio aqui e perdeu pro Rio Branco na abertura, não é o time do Red Bull, tá, Cadê gente? a classificação aí? Nós temos uma classificação também. Não classificação, né? Antes do intervalo, então a gente vai chamar, olha lá, participe 34718123, mas a gente vai chamar também a classificação. Eu ia chamar o intervalo sem a participação. Telefone, filé. Aliás, eu ia chamar o intervalo sem a classificação. Então vamos pedir pro pessoal lá da UEM colocar a classificação então, dos dois grupos. Tá aí o Paulista Grupo 2, que é o grupo da Inter de Limeira, que lidera com 8 pontos, em segundo Comercial com 5, terceiro Ferroviária com 4, juntamente com o 15 e também Independente e o Sertãozinho, tá todo mundo embolado aí. Todos com 4 pontos e a Lanterna, que não é tão lanterna assim, porque está muito próximo da zona de classificação, fica com o São Carlos com 3 pontos apenas. E aí nós temos a outra chave que envolve ainda times da região, né, que é a chave do Rio Branco e tal. Tá aí. Ituano lidera com 9 pontos, o Grêmio Osasco é o vice-líder com 6, em terceiro estão Rio Branco e São Bento com 5 pontos, daí vem o Paulista com 2, o Red Bull também com 2 e o União Agrícola Barbarense com apenas 1 ponto ganho nessa classificação do grupo 3, portanto os dois grupos que mais interessam aqui
para as cidades aí sediadas no canal Net Cidade, para a cidade de abrangência, melhor dizendo, do canal Net Cidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta com mais Lente Esportiva para você neste dia 29 de julho de 2013, essa segunda-feira gostosa para falar mais em futebol. Ok, voltamos aqui com o nosso boletim Lente Esportiva no canal Net Cidade, desculpe, no Lente Esportiva. É um negócio, participa do boletim toda quinta. É um boletim de 1h30. Mas se for um boletim de ocorrência que teve lá no Independente. Super boletim Lente Esportiva com essa papagaiada. Hoje é segunda, filé. Verdade. Então, com o nosso Lente Esportiva, o programa, a Mesa Redonda Esportiva Regional, às segundas-feiras, sempre trazendo as quentíssimas para você. Filé. E o boletim é de quinta. E o boletim é de quinta, é verdade. Mas eles pensam que eles vão me desestabilizar. Não, mas não é. Eu vou lá pro fundo do baú. O Silvio tomou um tapa na orelha e tá subindo. Dá um tempo, vou cara. chamar o baú aqui, do Lente lá com o Mica, que faz algumas semanas que o baú não aparece. Então, lá do fundo do baú, ressurgindo das cinzas, vem aí o baú do Lente Esportiva. Põe na tela. Muito bem, quando eu falei que eu ia trazer esse baú do Lente Esportivo, o Paulo Filé falou, olha, eu tava lá, eu tava nesse jogo, eu fiz esse jogo. Falei, pô, Filé, então você é mais autoridade que eu para falar desse jogo. Mas olha, o jogo que você vai assistir daqui a pouquinho é Brasil e Uruguai, o ano é 1976, a Copa do Atlântico, que na época era disputada por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Um mini campeonato aí, Paulo Filé. Quadrangularzinho. Quadrangularzinho aí para ganhar, vai quem fazia mais pontos. Então o Brasil jogou com o Uruguai, contra o Uruguai naquela época, em 76. O técnico era o Oswaldo Brandão. E o Brasil tinha Rivelino, que era mais conhecido como a patada atômica, né, Paulo? Para quem não sabe. Amigo de Saul Camargo Neves. Exatamente. Ele batia muito forte na bola. As faltas batidas pelo Rivelino eram incríveis. Então tinha lá Rivelino, Zico, Chicão, Enéas, Zico e o goleiro Jairo. Lembra do goleiro Jairo? Não, jogou na Ponte, inclusive. Então, esse jogo ficou inesquecível pro Rivelino. Cada vez que ele concede uma entrevista, conta a história do futebol, eles chamam essa cena do Rivelino. Então, Rivelino no jogo do Brasil e Uruguai de 76, lá no Maracanã. E ao fundo tem a música do Pixinguinha que chama 1-0. Foi uma das primeiras músicas dedicadas ao futebol. Pixinguinha, reza a lenda aí que essa música foi feita na década de 20. Então, Brasil e Uruguai, 76, ao som do chorinho de Pixinguinha. Vamos lá. Vai ser iniciada esta partida da Copa Atlântico no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Está realmente recebendo bom. TV2 Cultura com a Rede Nacional Educativa. Morena lançou, Torres na bola. É a chance do Uruguai. Abrindo o placar no estádio do Maracanã. Marco Antônio para a bola. Corvo soltou, Zico foi na bola. Lula, boa jogada. Aí vai o ponteiro. Encontrou Zico. Virou, Dinamite, Gil. Bateu ainda no Santos, Toninho. Uruguai 1-0. Rivelino. Boa jogada, passando por a costa. No meio fica Gil. Rivelino. 10 minutos do tempo complementar do Maracanã. Copa do Atlântico. Dinamite. Rivelino vai arriscar outra vez. Tocou de Los Santos. Olha o rebote brasileiro. Marcou o Ronaldo. Zico definido. Zico é o segundo gol brasileiro no Maracanã. Ampliando o placar para a equipe brasileira.
Copa do Atlântico, 76. Lula para o Santos. Zico. Gil. Batendo a Ramírez ali. Brasil 2, Uruguai 1. Marinho Pereira. O corpo de Miguel. Fernando Moreno. Morena. Olha que defesa. Keosian. Miguel. Rivelino enroscou-se ali. Keosian. Olha aí, expulso. Zico na bola. Excelente jogada. Limpou tudo, bateu a chaga. Zico passou por Ramírez. Volta. Rivelino agora parece que vai partir para a briga ali. Marco Antônio definido. Rivelino que estava brigando lá, acho que não tem condições psicológicas para cobrar pela falta. Marco Antônio no corte. Olha aí a outra grande oportunidade brasileira. No toque esquerdo da meta de Corvo. Apita Romualdo. Olha a briga. Confusão total. Ramírez vai sobre o Rivelino que cai. Entrou Roberto. Confusão total no Maracanã. É isso aí, filé. Você tava lá, né, filé? Não, eu não estava lá, não, mas realmente eu assisti esse jogo pela televisão, inclusive assisti ao vivo, né? E foi realmente revoltante você ver um jogador de outra seleção correndo atrás de um jogador da seleção brasileira. Para mim, então, corintiano, né? O Rivelino era meu ídolo e hoje eu ainda estou perplexo porque o Ramírez tem emprego no Brasil. Né? Um cara que correu atrás da camisa da seleção brasileira, eu não raras vezes já critiquei isso. Para mim esse cara não trabalharia em nada no Brasil, aliás nem seria muito bem-vindo no Brasil, né? Deixa lá no Uruguai, correu atrás da camisa da seleção brasileira. Aliás, o que fizeram com a seleção brasileira nesta noite foi um crime, né? O que fizeram com o Zico naquele lance. Mas quem fala do baú é o Rogério, eu estou falando muito. Fala, na verdade o Zico e o Rivelino foram perseguidos naquela partida. Sim, sim. Perseguidos pelos jogadores uruguaios, então são assim, muito perseguidos, jogadas violentas, não aparece aí, mas ele deu uma editadinha, deu uma limpada nas imagens, né? Então você pegou algumas as imagens melhores aí. Mas eu fiz questão de colocar uma expulsão pro time do Uruguai, né? Tá aí, mas para a história de Brasil e Uruguai, a gente sabe por que Brasil e Uruguai, né, é tão acirrada as partidas, não é de hoje, é histórica, não só Brasil e Argentina, mas Brasil e Uruguai também. Acho que é a segunda jogo mais pegado, tirando a Argentina aí, que a gente é o nosso adversário mais do que direto, né? Mas o que acho que é o clássico internacional de maior rivalidade. Clássico, mas o Uruguai acho que vem na seguida. É verdade, verdade. Né? Mas tem também aquele jogador do Chile, aquele goleiro, me ajuda a lembrar aí. O Rojas, que depois veio trabalhar no São Paulo. Que fez aquela lambança que fez em 89, se não me engano. Foi. E acabou incriminando. E acabou sendo incriminado, viu? Vi tempo atrás uma reportagem dele que ele ficou por muitos anos desempregado, ele ficou com problema, ficou muito lembrado sobre isso e ele acabou. Mas são atitudes diferentes, né, Rogério? Eu vejo. Antisportivo. Foi antisportivo. Né? Mas não foi uma agressão. Mas hoje o Rivelino, você vê de contar as histórias, todo mundo, Rivelino, mas você desceu ali de bunda lá para baixo, foi parar lá quase que no vestiário, né? Ficou pra história, né? Quem sabe um dia a gente consegue do amicíssimo, Saul Camargo Neves, né, que traga o Rivelino para participar de um Lente aqui uma segunda-feira, por que não? O Rivelino está sempre em Americana, é curioseiro, né? Vive aí negociando curió aqui na região, é um cara que gosta muito do interior, aliás tem laços muito fortes até pela sua origem italiana. Então o Rivelino realmente é pé de cana como a gente, um cara muito simples e um cara bacana e que teve esse episódio aí muito legal. Parabéns. Márcios, né? Querem falar alguma coisa? Não tem nem como falar, né? Por quê? Não, porque o baú do Lente é de 1969, você já tinha 19 anos, o Rogério 18. Sobre o descobrimento do Brasil você não fala. Não, então. pelo amor de Deus. Só vocês dois. O Rogério, na verdade, todo programa que tem o baú do Lente, ele fica sozinho falando. Como o Silvio não veio hoje, porque o Silvio é novinho também, o Silvio tem 48 anos. Tá. Como o Silvio não veio hoje, veio um outro cabeça branca, igual ele. Aí aguenta. Os dois estão se sentindo. E a matraca não para de falar. Não, eu não paro de falar. Eu não paro de falar. Mas, Coelho,
Você já conhecia esse lance? Você já tinha visto isso? Ah, já, né? Sempre passa aí nos programas. Você já tinha conhecimento? Já acompanhei, já tinha visto sim, mas falar que lembra ainda não mais, né? Mas eu lembro, foi realmente uma experiência não agradável, né? Ver a seleção brasileira sendo perseguida dentro do Maracanã, realmente isso não é uma boa. Agora, pois não. E explicando, né, o porquê da famosa patada atômica do Rivelino, que batia forte demais na bola. O gol do Rivelino é algo assim que a gente manda nesse baú do Lente como brinde para você, telespectador, ligado aqui no canal Net Cidade. E logo eu vou trazer o elástico do Rivelino, viu? Boa. Histórico elástico contra o Fluminense. Realmente era o drible que era a característica do Ele estava no Fluminense ou estava no Corinthians? Eu não lembro agora. Acho que Fluminense, se não me engano. Ele foi mais... Já estava no Fluminense. O Rivelino foi mais vencedor no Fluminense do que no Corinthians, porque o Corinthians realmente foi a paixão do Rivelino, mas foi o clube que ele não conseguiu... Ele pegou aquelas fases dos 23 anos. Não conseguiu ganhar nada. Saiu de lá em 74, numa decisão contra o Palmeiras, gol do Ronaldo, segundo tempo, 19 minutos, se eu não me engano. Foi a partida que determinou a saída do Rivelino para o Fluminense, mas é quase um outro baú do Lente que a gente vai trazer daqui a pouco. Mas falar em baú, falar em lente... Estivemos lá com nossas lentes no domingo, no campo, no São Vito Arena Stadium, como costuma dizer Luiz Henrique Torelli. E você vai ver agora os melhores momentos do jogo da LAF domingo. Depois o Márcio me traz a ficha técnica, eu vou dizer a todo mundo que esteve lá, até porque vai correr no GC também. Põe na tela, amiga. A bola aqui já. Apita o árbitro, bola em jogo, valendo Jardim Brasil e Canarinho para você aqui na tela do canal Net Cidade. Lepu chegou, cruzamento, Thiagão desvio de cabeça, a bola vai para a linha de fundo. Cruzamento para a área, olha a chegada do Tuti, afasta ali. Partiu Jonas no levantamento para dentro da área. Sai Oreia, dá um soco. Vandão olhou, partiu Jonas na cobrança, Oreia. Olha o Jonas no levantamento, a bola passou perto ali. Pro Andinho, Oreia, sai e fica com ela tranquila. Olha o Tuti, o chute, a bola passa na frente do Thiago. Na frente com o Tuti. Tuti pro Thiagão. Abriu, bateu, bola na defesa, o rebote, Tuti, a bola vai pra escanteio. Leandro chegou na linha de fundo, bateu cruzado. Ficou de fora da área, a bola passa. Fim de jogo aqui no campo do São Vito. Canarinho 0, Jardim Brasil também 0. Não tem vestiário. Eu perguntei se tinha vestiário, não deu tempo. Então, 0-0, o jogo de domingo da Liga Americanense de Futebol. Estiveram lá o Márcio Coelho, o Francisco atacando de comentarista e também o Fernandinho Pereira na cinegrafia. Márcio, mais resultados da Liga? Como é que está a Liga? Beto Marques está dando toda aquela assistência que a gente espera que ele dê sempre. Aliás, falar em Beto Marques, mandar um grande abraço também para Antônio Edson Marques, Dona Sueli, toda a família Marques lá no Portal dos Nobres, assistindo o canal Net Cidade. Eu tenho certeza disso, Tonicão, um abraço. Márcio, e aí a Liga? Não, tá sim, o suporte deles lá estão ajudando bastante o nosso trabalho lá com o ônibus. Com o Adão, isso, sem dúvida. E agora saiu a definição, dois de cada grupo, né, para fase semifinal. Jardim Brasil e o próprio Canarinho são os dois classificados do grupo C. Esse empate classificou os dois, mas o Jardim Brasil em primeiro pelo saldo Canarinho de gol. Que tem Flávio Conceição inscrito, isso, né? E o Fio também, que estiveram aqui. Então 0-0, classificou os dois times. Já no grupo D, né, classificaram Guanabara e Parque Gramado. As duas equipes jogaram. Time forte. Isso, e a equipe do Parque Gramado acabou vencendo o Guanabara, empatou no número de pontos, ficou 3 equipes empatadas com 6 pontos. Mas os 6 pontos aí acabaram definindo o saldo de gol, Parque Gramado e Guanabara aí para a próxima fase. Então, as datas dos próximos jogos que vão acontecer, acho que na quinta já vai ter no boletim. Então você acompanha e já vai ficar sabendo das próximas datas. Mas tá, a estrutura, a organização tá bem bacana da LAF, queria parabenizar todos aí envolvidos aí na LAF e agradecer pelo apoio que estão dando pra gente lá. Ganhou um lanchinho, Marcelo, depois do jogo? Não, ganhou uma aguinha que o Adão sempre leva pra gente lá, né? Fernandinho tá aqui também. Aliás, o Adão... Eu caguei pra molhar as palavras. Mas o Adão, todo final de jogo, ele... pessoal, passa lá no Silvio e tal, tomar uma cervejinha, como a gente tá sempre correndo domingo. Mas um dia a gente vai dar um desfalque pra valer. Vamos marcar um churrasco na Liga. Ele disse que tá preparando um ônibus lá, vai deixar padrão o ônibus pra ir pro ano que vem. Quem sabe, né? Pro ano que vem a gente vai ter novidades na Liga Americanense de Futebol. Tânia Oliveira, novidades aí no nosso Face, na nossa comunicação, dos telespectadores conosco aqui no Lente Esportiva? Obrigada por ter enrolado, Paulo, porque eu tava me arrombando aqui, gente.
Temos sim, a gente tem o nosso amigo voluntário, Gleison Soares, que participa aqui conosco, com os nossos câmeras também aqui no Lente Esportiva. Um beijo para você, Gleison. Ele manda um abraço a todos. Outro para ele. Hoje não pode vir, mas semana que vem ele está aqui com certeza. O Marcos aqui de Americana diz o seguinte: parabéns pelo programa, acho que o 15 de Piracicaba vai chegar mais longe. E depois temos uma pergunta aqui do Corinthians, que daqui a pouco você vai falar do assunto, eu vou falar sobre isso, tá bem? Tá bom. Então, falando em Corinthians, né, a gente tem que chamar Série A do Campeonato Brasileiro. E antes até de colocar nossos comentaristas apostos aqui para falarem do Campeonato Brasileiro da Série A e também da decisão da Libertadores, né, da emocionante decisão da Libertadores, quando o Atlético heroicamente acabou vencendo o Olímpia nos pênaltis, vamos pedir para o Mica colocar os gols do Campeonato Brasileiro da Série A de ontem, né, a rodada do Brasileirão. Aliás, antes dos gols, a tabela. Os resultados, aliás. Vasco 3, Criciúma 2, Portuguesa perdeu em casa para o Atlético Paranaense. A Ponte Preta venceu o Santos por 1-0. Santos e São Paulo fizeram o jogo do sono no Pacaembu e empataram sem abertura de contagem. Grêmio 2-0 no Fluminense, lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. O Abelão caiu, né? O Abelão caiu, né? O Náutico do Zé Teodoro, né, o meio americanense Zé Teodoro, ele é de Aparecida, né, de Goiânia, mas está aqui em Americana há muito tempo e hoje trabalhando no Náutico. Então, Zé Teodoro 3, Internacional de Porto Alegre 0. O Cruzeiro carimbou a faixa de campeão da Libertadores do Atlético, venceu por 4-1, mas a torcida do Atlético saiu de campo gritando que não estava nem aí com esse resultado. Foi o que a gente viu nas várias edições que a gente pôde ver sobre a matéria. Flamengo e Botafogo empataram em 1-1 no Maracanã, em mais um clássico no novo Maracanã. O Bahia venceu por 2-1 o Goiás lá na Terra Boa e Coritiba e Vitória ficaram num empate em 1-1 apenas. Estes os resultados da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Domingues, o que você me diz desse Campeonato Brasileiro? Como é que vai ser esse desenvolvimento? Quem chega, quem cai, quem fica na zona do Agrião? Zona da onde? Zona do Agrião, do quinto, do sexto ao 10º. Põe a tabela lá pra gente discutir melhor. Então põe a tabela na tela. Classificação. A pedidos do Rogério, atendendo inúmeros pedidos, Mica. Aí, vamos lá. Então, a tabela só para reforçar, então, o Cruzeiro é o líder, juntamente com o Internacional de Porto Alegre, com 18 pontos. Botafogo e Coritiba, terceiro e quarto lugares com 17 pontos. Quinto, o Bahia com 16. Um mineiro, um gaúcho, um carioca e um paranaense. Tá bem heterogênea a coisa ali, né? Em sexto, o Vitória, juntamente com o Grêmio, com 15 pontos. Em oitavo, o Vasco com 13. Em nono, o Santos com 12 pontos, juntamente com o Goiás. 11º, o Corinthians com 11. Em 12º, empatados Ponte Preta, Atlético Mineiro, Criciúma, Flamengo e Atlético Paranaense. E depois, a turma que está ali beirando a Série B, será? Fluminense outra vez, com 9 pontos em 17º colocado. O São Paulo, querendo debutar na Série B, com 18 pontos, 18º lugar, com 9 pontos apenas. O Náutico, que deixou a lanterna por um detalhe aí de saldo de gols, está empatado com a Portuguesa, com 7 pontos. Náutico, 19º, Portuguesa, 20º colocado. Agora sim, Rogério, emita sua opinião sobre o Campeonato Brasileiro, mas deixa a colinha para ele. É o seguinte, o que eu destaco é o Atlético Mineiro, que está segurando bem a posição no campeonato, apesar de estar disputando um paralelo Está conseguindo, né? Conseguindo se manter. Diferente de ficou campeão da Libertadores. Né? Agora é hora da recuperação, teoricamente. Né? Diferente de outros times no passado que ficavam lá para baixo. Sim, né? É verdade. Então, o Atlético realmente está numa estabilidade muito boa. Agora, o São Paulo está tentando se recuperar, né? Renascer das cinzas, que a gente falou há pouco tempo aí, com o Paulo Autuori, que acabou empatando com o Corinthians no último domingo. Então, eu acho aí que o São Paulo começa... Acho que sim, é um pouco lenta a recuperação do São Paulo. Mas São Paulo deve sair dessa zona do rebaixamento. Você vê o estrago que o Ney Franco deixou, se é que deixou um estrago, como muito grande e pernicioso para o São Paulo daqui para frente? Acho que nem tanto culpa do Ney Franco, para mim é culpa da gestão do São Paulo. Tá certo. Não culpa dele. Então o problema é Old Yates. O problema é o Old Yates, exatamente. Tá certo, então tá bom. Então o presidente Old Yates é quem está atrapalhando o São Paulo. Mas, Teodoro,
siga a mesma linha de conduta de Rogério Domingues e fale um pouco do Campeonato Brasileiro, da elite do brasileiro. Faltável até mesmo a conduta que o Rogério. Nem dá, nem quero. Eu preciso aprender a pedir as coisas aqui. 68 anos de idade. Você acha que eu vou ter a mesma conduta que ele? Jamais. Ô Paulo, 68 de Bosch. Vamos nos ater nos 4 times aqui do estado de São Paulo? Fala, é uma matraca mesmo. Não. O Santos, eu queria falar do Santos. O Santos gastou 17 milhões aí com a contratação de 2 laterais, que um é o Cicinho, e até agora o pessoal não estreou. Tá jogando o Galhardo, o Léo, com a idade do Rogério, 68 anos. É um ótimo lateral, só que já deu também, Léo. Vamos parar por aqui. O Léo a gente vai convidar pro Lente logo. Vai ser voluntário. Toma 1-0 da Ponte Preta. Você vai tomar a sua ainda. Não, eu tô falando a verdade. Vai tomar bazucada também. O Santos veio aqui na Ponte Preta, perdeu de 1-0, veio aqui no Moisés do Carelli, perdeu de 1-0. Poderia muito bem ter saído com resultado positivo, que tem time para isso, a molecada nova aí que vocês tanto falam, tem time para isso. Poderia estar lá entre os 4 da tabela, se tivesse ganho o jogo. Perdeu. Volto a repetir, foi comentário hoje, foi manchete hoje desses 2 laterais aí. Se eu não me engano é o Mena e o Cicinho. 17 milhões a contratação dos dois e os dois não jogaram ainda. Então, planejamento. Eu digo para você, não dá pra entender. Também, né? Sinceramente, o Santos está com cara de São Paulo, só que o Santos está com mais pontos que o São Paulo, meu amigo? Agora, sinceramente. Com relação à zona de rebaixamento aí, se você pegar a Ponte Preta, a Portuguesa e o Fluminense, são os 3 que estão juntos com o São Paulo. Esses 3, o campeonato... O Náutico, desculpa. A Ponte Preta saiu, né? O campeonato está no começo, teoricamente está no começo, né? Então é muito precoce falar quem vai ser rebaixado. Eu acho que o único time que hoje corre um risco muito grande é o São Paulo, porque o São Paulo tem 2... A diferença do São Paulo pro Corinthians tudo bem, tá de 2 pontos. Não, 2 não. 2 pontos, 9. São Paulo não cai. Tudo bem, só que o São Paulo tem 2 jogos São Paulo não cai. Mais. Então, São Paulo tem 2 jogos a mais. Então, o único time hoje que está perigando é o São Paulo, porque tem 2 jogos a mais. São Paulo não cai. Rogério, não. Mas antes você fala, São Paulo é incaível. São Paulo é incaível. Não. É incaível. Você deu uma de Vicente Matheus agora? Não, Márcio Coelho, Campeonato Brasileiro. A gente deve concordar que o São Paulo realmente está numa situação complicada, né? Então tem que acordar, tem que começar a agir e escapar dessa situação. Até que agora, com esses 2 jogos a mais, acho que o jogo com o Náutico foi adiado, né? Embarcou você viu, ruim que tá, empatou com o timinho desse cara aqui. Com certeza. Entendeu? Então, quer dizer... Né? E embarcou para lá e até os tá falando do 23 jogadores que foram inscritos, né? Que foram para lá, e o destaque é que Lúcio e Luiz Fabiano não fazem parte dos 23 jogadores que foram. Não, o Lúcio não faz parte do São Paulo. Não, ele está afastado, ele faz parte do São Paulo. Você vê nesses amistosos, Márcio, você vê positivamente em termos de ação aí pelo São Paulo, no período que está acontecendo isso, no momento que o São Paulo vive no Campeonato Brasileiro, você está achando positiva a saída do São Paulo para a Europa? Olha, às vezes pode até ser para fugir um pouco desse clima aqui. Exatamente isso. Né? Exatamente. Mas são jogos difíceis. O Bayern é o atual campeão europeu, então com certeza não vai estar fora de temporada, não vai colocar o time, vai colocar o time titular para jogar, até porque tem contratações novas, tem jogadores para estrear. Então acredito que vai ser muito difícil para o São Paulo esse jogo contra o Bayern. E depois tem o Benfica, e depois tem o, se não me engano, o Kashima Antlers, eu acho, lá no Japão. Tá. Como é que chama esse campeonato aí? Qual? Do Bayern? Suruba, lá no Japão. Tem o nome aqui, ó. Vou mostrar para você, pra você parar de ficar falando besteira aqui, ó. O campeonato Real Madrid, Milan, Internacional, isso aqui vai ser... Lá no Japão ele vai participar do campeonato, chama Suruga. O pessoal, Suruga. Suruga. Estão falando agora, o pessoal não fica Suruba. Eu falei, mas depois fala que pega no pé de São Paulo. Sai daqui para ir no Japão disputar um campeonato que chama Suruga. Ah, pelo amor de Deus. Fora de época, né? Fora de época. Bom, vamos com a participação dos nossos telespectadores. Tânia, mais alguém aí emitindo opinião e dando o parecer sobre quem vai mais longe na Copa Paulista da nossa região? Por enquanto não, mas vamos falar um pouco do Corinthians, né? Até um pouco do São Paulo, porque o São Paulo, infelizmente, não é time para jogar com o Corinthians também, viu, Rogério? Não sei se você falou. Ruim que tá, empatou com o time de vocês. Quem perdeu nos últimos 2 jogos não foi o Corinthians. Foi Recopa, foi o Corinthians que ganhou e fundou São Paulo. Ruim que tá, empatou com o timinho seus, que o tal do Corinthians aí. Lembrando que o Pato já perdeu o status de grande craque do time do Corinthians. Gente, vamos falar agora desse time, né? Conforme o nosso querido Marcos aqui de Americana perguntou, o Corinthians, o que ele tem que mudar? Porque realmente, atualmente, não está jogando nada, Marcos. Concordo com você. Fala aí,
Paulo Filé, o que você acha que o Corinthians tem que mudar? O que o Corinthians tem que mudar? Eu não sei se é questão de mudança nesse momento. Eu acho que tem que colocar foco no campeonato, né? O Corinthians também está aí meio em estágio ainda de pós-vitórias e venceu a Recopa também agora a questão de semanas. Então, fica mal acostumado em ir bem em toda a competição que vai. Agora eu acho que precisa um pouco mais de foco. Né? Realmente a competição é a competição que vai determinar o campeonato do clube o ano que vem, né? E ficar entre os 5 ou quem sabe até ganhar o campeonato é muito importante para manter a boa fase, mas eu não sou comentarista hoje. Então eu vou pedir dos nossos comentaristas as considerações finais, começando pelo Rogério Domingues. Já acabou, Paulo Filé? Já acabou, já estão fazendo aquele sinalzinho de 5 para mim. Valeu, Paulo Filé, valeu os amigos aqui do canal, o pessoal aí da UM, o Fernando tá mandando encerrar aqui, tô encerrando. Tá, então para você, ótima segunda-feira, ótimo final de segunda, né? Boa semana para você e a gente se vê no próximo Lente Esportivo. Um abraço. Tá certo. Na sequência de Rogério Domingues para Márcio Teodoro, o homem de Mogi Guaçu. Eu queria poder fazer igual o Paulo Filé. Igual o Paulo Filé de quinta-feira, ele veio com uma listinha. Gostaria de agradecer o pessoal de casa. Nossa, é uma lista de supermercado novo, né? O programa tem meia hora quinta-feira, 22 minutos são as considerações do Filé. Ele deve ganhar um por fora. Graças a Deus. Mas eu agradeço a participação aí do pessoal de casa. Queria mandar um abraço especial pro Galo da feira lá de Mogi Guaçu, o Galo do Pastel, Palena, esposa dele que tá nos assistindo. Vai rolar pastel de graça. Pra minha esposa. É lógico. Eu tô devendo um pastel lá no Galo. Vai rolar de queijo de graça lá. Um beijão pra minha esposa, pra todo o pessoal de Mogi Guaçu, o pessoal do Ranchinho que tá assistindo, meu amigo Luiz Henrique, que toda quinta-feira ele manda um abraço. Desliga o cara aqui. E o amigo, eu queria mandar um abraço pro pessoal do Bar do Vardo, que hoje o cara vai mandar e o pessoal do Bar do Vardo. Desliga o cara aqui. Eu queria mandar um abraço também pro genro do Rogério, que veio aqui assistir ele hoje. E ele ficou com vergonha de falar, mas eu falo no ar, tá aqui o genro dele. Eu nem vi, tá vendo? Larga a mão de você sem vergonha, você não viu? Tá mandando, fazendo. O genro do Rogério faz assim pra ele. Mas ele é sobrinho, rapaz. É sobrinho. Faz de conta que tá louco, Zé. Desliga o cara aqui, ó. Um abraço pra todo mundo aí de casa. O cara surtou, deixar tá com louco. o Marcial aí. Na sequência, o Márcio, então, para as considerações finais. Bom, queria agradecer aí, né? Boa noite ao Paulo. Agradecer por hoje estar aqui, né? E o Silvio lá na casa dele, lá apanhou, só assistindo. Apanhou. Mas boa noite para você de casa que acompanhou o Lente. Eu queria dizer uma coisa também que eu ouvi falar hoje a respeito do Pato no Corinthians. Opa! Disse que já tá perdendo aquele status de grande craque, né? Que anda perdendo muitos gols e a torcida tá começando a pegar no pé do Pato. Então, no pé do Pato? Tem que pegar no pé do Pato. Tem que começar a fazer gol aí, que senão a torcida já vai bater ele fora de lá. É na pata do Pato. Mas boa noite para você de casa aí. Até segunda que vem, né? Com mais um programa Lente Esportiva. Vai lá, Paulo. Bom, a gente pede também para a Tânia encerrar com as participações. Mais alguém aí, Tânia, nesse ínterim? Gente, só dando uma notinha rápida hoje, teve hoje o Campeonato Mundial de Natação e, é claro, o grande Cielo novamente ganhou a medalha de ouro. Parabéns, Cielo, para você. Aqui todo o canal Lente Esportiva, lembrado, é claro, pelo Rogério Domingues, que mandou dar essa notinha para vocês. Medalha de ouro em borboleta. Isso, medalha de ouro no nado borboleta. Só lembrando também, gente, que hoje é segunda-feira, tem uma semana linda pela frente. Segunda-feira que vem, aqui tem a Juliana Ribeira apresentando nosso programa juntamente com o Silvio Silva que volta. E também vamos voltar semana que vem novamente com o Baú do Lente, que todo mundo matou a saudade hoje. Tanto de a gente cobrar o nosso querido Rogério Domingues. E o meu beijo especial é hoje, é claro, vai para o Bruno Oliveira. Um beijo, amor. Só fazer um adendo aqui, Filé. Voltar a bola para o Márcio Teodoro. Eu esqueci de mandar um abração para a presidente do meu fã-clube. Presidente. É presidente. Dona Sandra Gomes Rosa, tá me assistindo lá. Tá bom, vai. Autógrafos na rodoviária. Beijão pra Dona Sandra. Sessão de autógrafos na rodoviária. Então fala os integrantes do fã-clube. Pode falar todos, porque dá tempo. Dona Sandra Gomes Rosa é a presidente, a Nádia Carolina é a vice-presidente, a Andressa Scott é a tesoureira e tem mais 122 inscritos. Sogra, mãe, tia, não sobrinha, esqueçam, toda segunda-feira a gente tem o Lente Esportivo às 20 horas. Às quintas-feiras a gente tem o boletim Lente Esportiva às 20 horas. Na sequência, às 20h30, o boletim o Lente de Saia, na sequência do boletim Lente Esportiva. Não percam toda a cobertura da Liga Americanense de Futebol, todas as quintas-feiras, às 18h30, também no futebol regional. Abraço a todos, aqueles que encontram com a gente aí no supermercado, no posto de gasolina. Eu te vi lá na TV e tal. É muita gente e a gente fica muito contente a cada pessoa
que fala do nosso humilde trabalho aqui, mas é um trabalho que é feito com muito carinho. E, além do que, vocês estão vendo esses 5 aqui, mas tem uma galera enorme ali atrás, também garantindo a qualidade aqui no canal Net Cidade. Grande e forte abraço, até a próxima. Quinta-feira eu estou aí no boletim, mas no Lente o titular é o Silvio. E para vocês, até uma próxima.